noite, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal, nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Hoje recebemos com muita satisfação um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu conheci por motivos de trabalho como repórter, e a relação entre entrevistador e entrevistado acabou caminhando para uma amizade que já vai muitos anos, uma amizade que me preza muito. José Augusto Faria de Souza, escritor, foi superintendente do INSS em Sete Lagoas durante muitos anos, aposentou-se e teve mais tempo para se dedicar à literatura. Claro, vamos falar desse seu trabalho, mas também de uma inovação tecnológica a que o Zé Augusto teve acesso e que hoje permite que ele, mesmo sem ter o sentido da visão, possa fazer uma das coisas que mais dá prazer, que é a leitura. Zé Augusto, seja bem-vindo mais uma vez ao Falando Sério. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quem deve agradecer sou eu, por dois motivos. Pelo convite que você fez, que me agradou muito, pela delicadeza do Salvador, recebendo a gente com a fidalguia que ele é peculiar, e porque, dentre outras coisas, eu vou poder mostrar para meus amigos um artefato que eu descobri e que praticamente devolveu-me a visão, porque através de uma tecnologia avançadíssima, passou a ler para mim os livros cujas páginas os meus olhos não alcançam mais. Então eu hoje sou outra vez um leitor compulsivo por conta deste aparelho que foi fabricado em Israel, já existe há mais tempo e não havia possibilidade de ele estar no Brasil porque não havia versão portuguesa do projeto. Só depois que houve a versão portuguesa é que o aparelho entrou no mercado brasileiro. E honra-me muito mostrar isto, por dois motivos. O primeiro, porque me satisfaz saber que eu posso estar ajudando alguém que não conheça o aparelho que eu adquiri. E segundo, porque eu tenho tido uma renovação de alegrias em função desta aquisição. Estou à disposição de você, Rosalvo, para que você guie os meus passos, que você pergunte o que lhe aprouver e que os ouvintes me permitam não saber muita coisa do que me for perguntado, porque do alto dos meus 84 anos, eu já tenho o direito de dizer não sei, tenho a glória de poder dizer já soube e também o pleno direito de dizer nunca tomei conhecimento disto. Estou à disposição de vocês. Zé Augusto, eu acompanhei, é claro que à distância, não tão proximamente, esse processo gradativo, né, da sua perda de visão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que isso em nenhum momento diminui em você aquela quase compulsão de ler e escrever. Você continua escrevendo a sua coluna semanal no Jornal Tribuna.
acompanhei o lançamento de vários livros seus. Num determinado, você adaptou o seu computador, né, para continuar escrevendo. Houve um momento que você descobriu a Fundação Nolina Novil, não é isso? Que tem os áudios. Perfeito. Quer dizer, claro, limita a sua vida em muitas coisas, mas não nesse aspecto, né? Você continua realmente uma pessoa muito ligada à literatura. É uma verdade. A coisa que eu fiz mais prazerosamente na vida foi ler. Menino muito pobre, que não conseguiu passar na idade regular do 4º ano primário, porque tinha que trabalhar para ajudar a família. Eu me dispus a bebericar na fonte do saber de terceiros. E, indisciplinadamente, passei a ler tudo que me caísse nas mãos. Eu nunca tive um tipo de leitura, um tipo de literatura, um estilo ou uma forma de nenhum autor que eu preferisse mais do que o de outro. O que eu gostava mesmo é de estar com um livro nas mãos. E isso durou muitos anos. Durou um tempo que me permitiu amealhar alguns conhecimentos. Eu já era pai de 4 filhos quando pude fazer o exame de madureza no Colégio Estadual de Belo Horizonte, já para o curso científico, como era permitido naquela época. Passei. No mesmo ano, fiz também o vestibular de Direito para a Faculdade de Direito de Sete Lagoas. Outra vez fui bafejado pela sorte, obtive aprovação, fiz o meu curso de Direito e, sem nunca despregar-me dos livros, acabei passando da condição de leitor para colecionador. Ajuntei muitos livros, muitos mesmo, e tinha um profundo apego por eles, até que o glaucoma estava numa esquina me esperando e me pegou. E uma forma terrível do glaucoma, porque eu me submeti a 22 cirurgias dos olhos. E em todas elas, eu notei que eu fiquei pior. E chegou até o ponto de eu não mais enxergar. Eu sou, hoje, se eu quisesse eufemismo, eu diria que sou um deficiente visual. Para ser bem real, eu sou um cego. Não tenho nenhum constrangimento de dizer isto. Peguei todos os livros que eu tinha, que eram muitos, os ofereci para a Biblioteca Pública Municipal de Joaquim Felício, que é a cidade onde eu nasci. Agradei ao povo daquela comunidade, aos meus conterrâneos, senti-me profundamente recompensado por tudo e certo da inutilidade daqueles livros. Porque eu estava lá, né, eu documentei essa doação. Inclusive você, Rosalvo, esteve neste dia, que foi um dia de júbilo para mim. Você esteve presente, gravou toda a solenidade, eu tenho tudo gravado comigo, e estava convencido de que aqueles livros estavam no lugar certo, porque estavam onde as pessoas podiam usufruir dos conhecimentos arquivados naqueles quase 500 livros.
houve uma intercorrência, eu descobri, por indicação de um amigo, um aparelho, mercê de Deus, pude comprar o aparelho. Este aparelho passou a ler para mim o que meus olhos não mais alcançavam. Sou hoje, outra vez, um leitor voraz. E além da leitura com este aparelho, nós temos entidades beneficentes como a Fundação Dorina Noil de São Paulo, que tem um acervo fabuloso de livros para cegos. Alcancei também uma entidade do Rio de Janeiro, Sol e Sal, que também empresta livros em disquetes de CD, para que a gente possa ouvir. E ainda tenho a aventura de ter uma neta, a Fernanda de Souza Giordani, que encontrou no computador um enorme acervo de livros, e ela grava esses livros do computador, passa para mim, e através do processo de MP3, que é um simples toca-CD, eu leio os livros da Fundação Dorina, do Rio de Janeiro, e os que a minha neta manda para mim semanalmente. E agora, para completar, surgiu esse aparelho que eu mostrei para mais de uma pessoa. Os que viram gostaram muito. Eu sei que você tomou conhecimento da existência desse aparelho, por isso convidou-me para conversar sobre ele e exibi-lo para o seu público, e oxalá isso tenha alguma valia para alguém. Se der a alguém 1/1000 da satisfação que eu tive, eu me sinto plenamente recompensado. Eu tomei conhecimento lendo a sua coluna no Jornal Tribuna, você falava sobre isso, né? E é uma coluna que você dedicou ao Márcio Vicente Silveira Santos, que é nosso amigo comum. Aí fui procurar, telefonei antes para o Márcio Vicente, ele me falou maravilhas do aparelho, eu quero conhecer. Então, tomei a iniciativa de convidar você para trazer, né, para vir aqui ao programa e falar sobre esse aparelho, porque realmente para as pessoas que gostam de ler e se veem de repente privados da visão, deve ser uma coisa terrível, né? Quase uma sentença de morte, né, Zé Augusto? Não é fácil, não. Quem gosta de ler... Quem conhece você como eu conheço, sabe e fica cego, realmente o impacto que isso causa, né? É terrível. Deus deu-me a força de não cair. Uma família também, que é um... Deus permitiu-me, né, uma família que me ampara de maneira decidida. Deus deu-me uma segunda esposa que é um anjo da guarda e uma estrela guia, que é a minha mulher Ilza. Deu-me amigos como Rosalvo, como Márcio Vicente, como tantos outros, nos quais eu me amparo, eu me escoro e vou levando a vida diferentemente do que já foi, porque vários prazeres eu tive que abdicar deles, os passeios pelo mundo para ver a quanto chegou a genialidade humana, as minhas pescarias, muitas frustrações, mas ao mesmo tempo muita força para suportar
o que foi reservado para mim e para sentir como são generosas as pessoas que me cercam, que me amparam, que me protegem e que são, todas elas, anjos da guarda a guiar os meus passos. Então, Augusto, já que você falou, por exemplo, a pescaria era um dos seus hobbies, e você fala tanto que ter tido essa graça de Deus por tanta coisa que aconteceu na sua vida, você poderia ter estado naquele avião da Gol que caiu na floresta amazônica, né? É verdade. É Como verdade. É a vida, né? Nós estávamos pescando no Rio Amazonas. Foi em 2007, né? Um grupo um grupo de amigos daqui de Belo Horizonte, nós fretamos um barco em Itacoatiara, já uma cidade bem distante de Manaus. Ficamos pescando uma semana e já com as passagens reservadas para chegar a Manaus, direto no aeroporto, pegar o voo e vir embora. A Kombi que nós alugamos para nos transportar de Itacoatiara até Manaus fez o favor de furar pneus 3 vezes. Com isso, quando nós chegamos no aeroporto, o avião no qual nós estaríamos já tinha tombado muito longe depois de colidir com um avião Legacy. Morreram todos os passageiros do voo que nós devíamos estar fazendo parte e nós somos, portanto, sobreviventes do acaso. No primeiro momento lamenta muito ter perdido, mas depois vê que Deus foi reservado esse destino, né? Nós quando chegamos e que o avião tinha partido, foi uma desolação, porque nós queríamos vir embora. Mas Deus não queria que nós viéssemos embora, porque não queria que nós fôssemos embora. Queria manter-nos aqui. Estamos nós todos aí, a turma toda que estaria naquele voo, ainda podendo elevar nossas preces ao Criador pela onipotência de ter poupado as nossas vidas e pela grandeza de nos permitir reverenciar todos os dias aqueles que seriam passageiros não da viagem, mas passageiros da agonia que todos enfrentaram e que hoje, de um plano superior ao nosso, devem estar contemplando a floresta amazônica, olhando-a lá de cima, e que devem também estar ao lado do Criador, vasculhando, olhando, apreciando e colhendo flores nos majestosos jardins do céu. Zé Augusto, você falou sobre as limitações, né, que a sua atual situação lhe impõe, prazeres que antes você tinha que teve que abrir mão. Agora, parece que você, nesse aspecto, você é uma pessoa bem resolvida, né? Que encara a realidade e procura ver o lado bom da vida, apesar dessa barreira que a vida lhe impôs. Acho que isso é muito importante para seguir na caminhada. Não tenha dúvida, eu não perdi o humor, não deixei que um só amigo desviasse do meu caminho. Já enfrentei situações engraçadas. Há um amigo nosso aqui em Sete Lagoas que, por falta de assunto,
um dia perguntou-me o que eu preferia mais, se era no tempo que eu enxergava ou agora que eu sou cego. Então, eu só pude brincar com ele, dizendo que agora estava bem melhor, porque eu não tinha chance de contemplar a idiotice dele com aquela pergunta. Antes era muito melhor, porque eu podia ver o sorriso dos meus amigos. Hoje está muito melhor, porque é o meu coração, é a minha alma que sorri para os amigos que se encontram comigo, que se identificam, eu sou fulano, eu sou ciclano, e que sempre dão a mim uma certeza enorme de que eu apenas perdi a visão, mas não perdi a alegria de viver, não perdi a sensação agradável de estar nesta cidade de Sete Lagoas, que você adotou como sua, né? Onde eu sou sempre recepcionado com muito carinho, com muita afeição, pela gente boa que me cerca e que até permitiu fazer de mim um sete-lagoano através de um título honorário. E o importante também, Zé Augusto, é que os verdadeiros amigos são aqueles que continuam enxergando da mesma forma, né? É a mesma pessoa que está aqui, apenas com uma dificuldade. Eu acho que isso é importante. A verdadeira amizade é essa, né? O importante é a gente não ser objeto de piedade. Sim. Acho que o pior sentimento que a gente pode ter em relação a outra pessoa. Só de a gente não ser objeto de piedade, porque a minha vida continuou muito igual. Eu continuei escrevendo. Por exemplo, depois que eu fiquei cego, eu já editei 6 livros que eu escrevi. À medida que eu fui ficando cego, porque isso foi paulatino, isso foi ao curso de 30 anos, à medida que eu fui ficando cego, eu continuei escrevendo semanalmente para um jornal da cidade. Eu continuei tendo bom humor, que eu acho muito importante. Eu continuei tendo o respeito e dedicando a todos e a cada um uma profunda afeição e um modo de vê-los com os olhos da alma e de encará-los todos de uma vez só no fundo do meu coração. Eu acho que isso é importante, né? Porque isso é para sempre, né? São valores que ficam para sempre, né? Para sempre. São valores que ficam para sempre e dos quais a gente não pode abrir mão. Aquele brocardo muito popular, mas que é uma verdade maravilhosa, que se a gente ganha um limão, a gente deve fazer dele uma limonada. Eu peguei os muitos pacotes de limão que a vida me deu e fiz limonadas que serviram para aplacar a sede minha, dos meus amigos e de todos aqueles que precisam do amparo de uma palavra, do achego de um verbo de amor e principalmente de um respeito total pelo que são, pelo que poderiam ter sido, pelo que não foram e pelo modo de viverem cada um deles, e eu também, dentro de um padrão de dignidade, dentro de uma forma de não deixar cair por terra os meus sonhos, as minhas flores e as minhas dores.
Nós estamos recebendo o José Augusto Faria de Souza, escritor, que nos dá a honra hoje de ser o nosso convidado no Falando Sério. Já que falamos tanto deste aparelho que lhe permite voltar a ler, no próximo bloco, no segundo bloco, nós vamos aí sim fazer uma demonstração do funcionamento deste aparelho. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério. O nosso convidado de hoje, José Augusto Faria de Souza. No primeiro bloco, eu falei aqui sobre esse equipamento que ele está usando agora para voltar a ler depois que perdeu a visão. Então agora nós vamos fazer realmente uma demonstração prática do funcionamento do aparelho. Eu não sei se o telespectador, se o nosso equipamento vai conseguir captar com fidelidade o áudio que explicando em breves palavras, um óculos com uma câmera acoplada e um alto-falante. A câmera fotografa a página a ser lida e faz a leitura. Então eu tenho aqui em mãos um exemplar do livro Lembranças e Saudades, do próprio José Augusto Faria de Souza. Vou pedir para que você faça a leitura. Está marcado aqui na parte que fala da Diocese de Sete Lagoas. Em breves palavras, Zé Augusto, é isso que eu falei, né? Ele fotografa a página e faz a leitura para você. Exatamente. O microfone colocado perto, o alto-falante colocado perto do seu ouvido. É uma câmera minúscula colocada aqui à frente. Na perna dos óculos. Na haste do óculos. Estou com ela aqui na mão, ó. Uhum. E mais atrás, o alto-falante, que está bem próximo do meu ouvido. Não é um som irritativo, é um som suave, agradável. Uma leitura pausada, né? Eu posso pegar um livro, uma bula de remédio, um catálogo telefônico, qualquer coisa que eu queira ler, este aparelho lê para mim. Ele é constituído do óculos que eu já estou usando aqui, né? Que me permite também deambular com ele. Este aparelho é que capta todas as imagens extraídas pela câmera. Me permite chegar num restaurante hoje e pedir o cardápio e pela leitura desse aparelho eu descobrir o que o restaurante possui e o que eu quero pedir. Me permite ver as horas quando eu estou com o aparelho ligado, mesmo que eu esteja sem relógio, porque só de eu fazer na posição de se olhar as horas, ele marca para mim quantas horas são. E o resto é ir passando página por página, estou lendo outra vez, estou comprando livros outra vez, como diz o meu filho, o Rodrigo, estou na praça, porque der e vier. Então eu vou ver aqui este livro, Lembranças e Saudades, eu escrevi para comemorar o 50º da minha chegada em Sete Lagoas, em 2006. E hoje, procurando um material para trazer, para mostrar para vocês, eu achei esse livro, eu vou levar esse livro meu, ele marca Sete Lagoas para mim. Nesta página mesmo, onde está o livro está aberto, é quando eu falo da criação da Diocese de Sete Lagoas.
Vamos ver se dá certo. Corta aí que está desligado. Bom, está desligado ainda, vai ligar o aparelho e a câmera vai fazer a leitura da página e o equipamento vai transformar em palavras. O equipamento está sendo preparado. Vou então tentar fazer o aparelho ler para nós. O importante é que eu mire com o indicador a parte que eu quero que seja filmado, fotografado, para que o alto-falante reproduza. Criada pelo Papa em 1955, através da Bula Clementissima e Salvatori, a diocese trouxe como consequência a elevação da matriz de Santo Antônio à dignidade de catedral, e mais do que desnecessário dizer da importância da criação da diocese, não só para a cidade, como também para todas as paróquias do entorno de Sete Lagoas, que a ela se subordinam. A diocese foi instalada em novembro de 1955, sendo Dom José de Almeida Baptista Pereira o nosso primeiro bispo transferido a seu pedido para a cidade de Guaxupé, após 9 anos à frente da igreja em Sete Lagoas. Dom José, um homem cultíssimo e orador primoroso, foi sucedido em 1964 por Dom Daniel Tavares Baena Neves, quando de tradicional família de conselheiro Lafayette, notável empreendedor. Dom Daniel construiu o novo seminário São Pio X, desenvolveu profícuo apostolado e comandou a administração social e financeira do Hospital Nossa Senhora das Graças, pertencente à diocese, Pisano. Poderá haver mais texto abaixo. Por favor, levantar o texto e apontar novamente. Quando cheguei em Sete Lagoas, a diocese estava vivendo seus primeiros tempos. Criada pelo Papa Pio XII, em 16 de julho de 1955, através da Bula Clementissima e Salvatori, a diocese trouxe como consequência a elevação da matriz. Eu acho que já foi suficiente. Ele está repetindo. Sim. Agora, Da criação da diocese, não só para a cidade, como também para eu abro paróquias do entorno de Sete Lagoas. Eu abro em qualquer página do livro Instalada em novembro de 1955, sendo Dom e José de Almeida Baptista Pereira tento ler. bispo transferido a seu pedido para a cidade de Guaxupé. Todo o texto é muito pequeno. Tente mantê-lo mais próximo. Todo o texto é muito pequeno. Tente mantê-lo mais próximo. Saudades. Eu estou barbeirando, né? Mas é assim mesmo. Então, Augusto, claro, acho que já deu para o telespectador perceber, né, que realmente é um... Movimento daquela vila pública. Interessante. Uma curiosidade. Se você colocar a página de cabeça para baixo, o que acontece? Ele me fala que está de cabeça para baixo. Então vamos. O texto parece estar de cabeça para baixo. Gira a página e tente Que coisa, hein? Muito interessante mesmo. Vila 250. Tudo porque a cidade estava ficando muito etável, correndo do infernal movimento daquela via pública, que, isso quase que obrigatório a vários bairros da cidade, ou seja, já sozinho, para
Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, né? Um invento fantástico e isso, aliás, se me permite aqui, demonstra bem a capacidade do povo de Israel, né? Porque é um país que com todas as dificuldades se apresenta hoje como uma potência mundial. São geniais, né? Eles são geniais, eles são obstinados e conseguiram inventar, pesquisar e desenvolver um aparelho deste que traz um mundo novo para muita gente e é cheio de detalhes, porque se eu não marco a página bem à minha frente, ele não atende. Se eu ponho numa altura que a câmera alcança, a câmera imediatamente lê toda a página. Lê toda a página, guarda na memória, fotografa, e aí eu posso fechar o livro tranquilamente, porque a câmera vai me dar o que eu estava lendo, o que eu estava fazendo. Privilegiados foram os parentes e os amigos que podiam conviver com a angústia da doença, pois, cada instante, receberam uma lição de humildade e resignação diante do sofrimento. Tentando entender o funcionamento, ele transforma uma imagem em palavras, né? Ele tem um processador que faz essa decodificação, não é? Eu não entendi o que você falou, Rosa. Tentando entender o funcionamento, quer dizer, existe aí um dispositivo, um processador que transforma uma imagem, decodifica essa imagem transformando em palavras, não é isso? Fazendo uma leitura do texto, né? Não mistura o texto? Não, ele faz quer dizer, ele transforma as palavras que ele fotografou transforma essa imagem em palavras. Em palavras, exatamente. Simplificando a coisa, é isso que acontece, né? Resumindo, a mágica é essa. A mágica é essa. Ele é simplesmente uma bateria. Que é recarregável, né? Recarregável, onde se armazenam as coisas que a câmera capta, né? Fotografa e imediatamente este aparelho joga para o alto-falante. E o processamento é muito rápido, né? Processamento imediato. É instantâneo. Processamento imediato. Eu acho que isto resolve Me permita colocar aqui em cima da mesa o problema de muita gente. Sim. Resolveu o meu, eu tenho lido meus livros, né? Fez até com que aumentasse a minha saudade dos livros que eu dei para a minha cidade natal, para Jaquim Felício, né? Mas lá eles estão tendo uma utilização plena. Hoje, já avistando com a imaginação a última esquina da minha vida, eu recuperei o que foi a grande alegria do meu viver, que foi o convívio com as páginas de um livro. Eu já estava tendo os CDs que estavam gravados, que toco no MP3 e jogo o som através de fones de ouvido para os meus ouvidos, e agora eu tenho esse gosto gostoso manusear o livro. De manusear um livro, de sentir o cheiro
de um livro. É por isso que eu nunca vou ler livro no computador ou no tablet. Eu acho que nada substitui esse prazer de ter o livro nas mãos. Pois é, mas quando você não tem outro meio, Sim. esta leitura através de CDs é muito importante também, satisfaz plenamente. Eu nunca deixei, desde que eu fui perdendo a visão, até perdê-la inteiramente, eu nunca deixei de estar em dia com os últimos lançamentos literários. Eu estou sempre lendo através da leitura de CDs, da oitiva de CDs. E agora lendo, pegando no livro, sentindo o livro. De novo esse prazer. Né? É quase que abraçar uma pessoa querida. E é assim que eu tenho tido a glória de tocar a vida um pouco mais para frente. Alguém já escreveu num prefácio de um livro meu, copiando Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. Quer dizer, hoje eu ando muito mais devagar porque tive pressa, tive sonhos, venci muitos, muitos ficaram na vontade de uma realização, mas não tenho o menor direito de queixar-me do que deixou de ser feito, porque os desígnios de Deus superam plenamente tudo que a gente é capaz. Eu não posso tentar saber por que o glaucoma me pegou. Tem tanta gente para ter glaucoma. Por que a mim é que essa doença atingiu? Mas eu tive uma primeira mulher, uma criatura com um cuidado com a saúde, um zelo consigo mesma e com a família, que teve um câncer que se manifestou pela primeira vez quando nós estávamos em Paris, na Torre Eiffel. Voltamos para Sete Lagoas e em 3 meses, uma mulher sadia, bonita, alegre, bem-humorada, em 3 meses eu a levava para a última morada. Ela está muito bem e tenho certeza de que de onde ela está, ela sabe que eu estou muito bem. E mais do que isso, ela acompanha os filhos que brotaram do seu ventre, contempla embevecida os netos que vieram de pedaços do seu ser e agora, outra vez, se alegra, se rejubila, porque nós estamos abraçando os nossos bisnetos. Deus é grande, Deus é Pai, Deus nos dá todas as ferramentas de que nós precisamos. Nós não podemos usar essas ferramentas com a ferramenta em si virada para nós mesmos e o cabo da ferramenta para o objetivo que nós queremos alcançar. Vivo assim, tá bom. Tenho esse prazer de vir aqui hoje para conversar com vocês, para conversar com todos os telespectadores dessa televisão. Talvez ao fim e ao cabo não tenha saído nada do que o povo quis ouvir, do que o povo precisava de ouvir, mas vim para cumprir um dever cidadão, que era mostrar este aparelho
e dizer a quem precisar dele que ele existe. Dizer que eu tenho comigo, na minha casa, todas as referências para que alguém chegue onde existe este material à venda. E que, com muito gosto, eu tenho recebido pessoas de outras cidades. A semana passada mesmo, eu estive com a visita de uma desembargadora de Belo Horizonte, que assistiu à exibição que eu lhe fiz do aparelho, foi em São Paulo, comprou o aparelho e ligou-me para dizer: olha, se eu viver mais 6 meses com essa alegria de ler, eu posso dizer que fui gratificada com o meu viver. Acho que é isso, né, Rosaldo? Sem dúvida, isso é muito importante. Zé Augusto, ele reconhece, né, outras imagens além da palavra escrita? Não, é muito importante. Reconhece. Você parando aqui na minha frente, eu estando com o aparelho na mão, e você disser assim: Rosalvo, e sair. Aí você pode ir à rua, pode ir lá no centro, pode rodar e tal. Quando você passar de frente o lugar onde eu estou, e se eu estiver com o aparelho gravando, ele fala: Rosalvo, apesar do longo périplo que você fez, né? ele grava as figuras que passam na frente dele. Mas ele não reconhece, por exemplo, se eu mostrar o livro para ele, ele não fala livro. Sim. Ele não fala prato. Ele não fala pão. Porque ele não tem essa memória, né? Hein? Ele não tem a memória desses objetos. Né? Exatamente. Você precisa ensinar a ele. Exatamente. Né? Mas o que ele já faz já satisfaz muito. E para quem não estava tendo nada, isto que eu tenho agora é muito. E eu bendigo ao Senhor por ter criado pessoas que deram conta de criar este aparelho, de permitir que eu retomasse o manuseio de um livro e alegrar-me com o que o brilho de terceiros produziu, da mesma forma que estou tendo muita alegria por ler o que eu mesmo escrevi, porque eu me surpreendo hoje que eu estou lendo os livros que eu escrevi com coisas que a memória envelhecida, né? As ameaças do Alzheimer já não estavam me permitindo mais lembrar. Está muito bom. Está tão bom que hoje é um dia de eu tentar fazer com que minhas orações, que de tão pobres, às vezes não passam das nuvens, cheguem até os céus, para agradecer a vocês que me recepcionaram nessa emissora e aos ouvintes que terão certamente paciência para consumir o tempo que eu exigi delas com essa narrativa. Bom, para mim foi extremamente prazeroso fazer esse programa, Zé Augusto. Já estamos chegando ao final. Acho que mais do que falar do seu trabalho como escritor, esse exemplo de vida, né, de uma pessoa que não se dobrou diante das dificuldades que a vida lhe impôs, quer dizer, tirou de você, num determinado momento, parece que ia tirar de você um dos maiores prazeres da sua vida, mas nem isso lhe tirou esse prazer, e você nos deu aqui uma lição de vida, né, de que sempre vale a pena encontrar algum motivo para seguir nessa caminhada. Eu te agradeço, eu sei que não foi fácil para você sair da sua casa para vir aqui, pelas limitações que a vida lhe impõe hoje. Isso valoriza ainda mais a sua presença, pelo menos sob o meu ponto de vista,
Eu te agradeço mais uma vez e siga sendo esse exemplo para nós todos. Eu é que devo agradecer a vocês. Primeiramente, agradecer a Deus por ter colocado no meu caminho pessoas do estofo intelectual e moral de vocês. Segundo, por terem tido a delicadeza de me conhecerem e julgarem que eu seria capaz de ocupar esse espaço de tempo neste programa e que esse tempo, não que eu gastei, mas que eu ganhei, se converta em ajuda para outros irmãos meus que possam ter o problema que eu tenho, ou vir a ter o problema que eu tenho, e que também saberão contornar as dificuldades, sempre tendo em mente que é melhor viver um momento no escuro do que uma eternidade com uma luz tão intensa a cegar-me os olhos. Então fica aí esse exemplo. Zé Augusto Faria de Souza foi o nosso convidado de hoje no Falando Sério. Agradeço a sua presença, ao telespectador que nos prestigiou com a sua audiência e voltamos na próxima semana. Até lá.